que é o dia do Senhor, as igrejas têm ficado vazias. Então é uma bênção, meus irmãos, aqui é uma bênção poder pregar mais um domingo. Glória a Deus. Vamos abrir comigo lá em Gênesis 41. Glória a Deus, aleluia. Deus se faz presente nesse lugar. Glória a Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 51. Se você vê algum irmão sem Bíblia, chega perto dele, compartilha a palavra de Deus, palavra que é viva. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 41, versículo 51. Glória a Deus. Amém. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: pois no primeiro o nome de Manassés, explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Eu sempre gosto de colocar um título nas mensagens que eu prego, né? Os irmãos já perceberam. E o título dessa mensagem eu coloquei assim: Deus não se esqueceu de ti. Fala isso para o teu irmão: Deus não se esqueceu de ti. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra ardeu muito forte no meu coração, porque a pastora me deu a oportunidade de pregar. Eu acho que ela falou comigo na terça ou na quarta-feira, só que até sexta não vinha palavra nenhuma no meu coração. E aí eu sentado aqui na sexta-feira, Deus ardeu com tanta força essa palavra no meu coração. E falar sobre José é algo muito forte, né? José é uma inspiração para nós. José mostra o caráter de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente. Uma pessoa que você não encontra defeitos dele na Bíblia. Um homem justo e temente a Deus. Então vamos falar quem foi José. José foi o filho querido de Jacó, né? Jacó ele teve 12 filhos. Foram 2 mulheres e 2 concubinas que ele teve filhos. Mas por que José era tão especial? A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel. Só que no dia do casamento dele, depois de 7 anos, o sogro dele, que era tio, trapaceou e deu Lia. E ele não gostava de Lia. E aí ele se casou, acabou se casando com Lia sem saber que era Lia. E teve que trabalhar mais 7 anos com Raquel, ou seja, foram 14 anos no total para se casar com o amor da vida dele. Só que Raquel era estéril. Raquel ela não podia gerar filhos. Deus não permitia isso. Só que Lia era abençoada. Lia tinha filhos demais e Raquel nenhum. Só que quem Jacó amava? Jacó amava Raquel. E aí diz a Bíblia que Lia teve 5 filhos assim. Quando chegou uma hora que ela teve tanto filho, e ela já não podia mais gerar filho, Raquel pensou: é minha vez. Só que ela também não conseguia gerar. Aí pensou assim: vou entregar a minha serva, que o pai dela deu, para que Jacó pudesse ter filho, e amasse esse filho como se fosse de Raquel. Mas isso não aconteceu. E aí teve. E ao total, tinha sido 10 filhos. Tanto de Lia, tanto da serva de Lia e tanto da serva de Raquel. Mas Raquel até o momento não tinha gerado filho algum. Só que um dia Raquel gerou, que seria José. E aí, como Jacó esperava tanto naquele momento de ter filho com aquela mulher que amava, José tinha um espaço diferente no coração do pai dele. E a Bíblia diz que Jacó amava tanto José que fez uma capa para José, uma túnica diferenciada de José. E isso que eu acho mais interessante.
José ele não só se destacava pelo caráter dele, mas até pela vestimenta. Onde passava, falava, e ali o queridinho do pai. Ele tem uma túnica diferente dos irmãos. Esse é José que está passando. Poderia ser todos iguais, mas olhava de longe, aquele ali é José. Está vendo a roupa dele? É diferenciado. Só que isso causava ciúme nos irmãos. Até o momento eu estou falando de ciúme. Porque os irmãos viam que ele era o queridinho do pai. Via que Jacó colocava José para ir lá no campo ver o que os irmãos estavam fazendo. Irmão não gosta que o pai que chegue e fique falando para o pai as coisas que o irmão está fazendo de errado. José gostava de fazer essas coisas. Era essa a função do mais novo. Então isso criava ciúme nos irmãos. Primeiro, que ele era queridinho pelo pai. Segundo, que Jacó amava mais a mãe dele do que a mãe dos outros. E tudo mais. Mas o ápice desse ciúme foi quando José começou a ter sonhos. E eu digo para os irmãos essa noite, você vai ter sonhos. Chegou o tempo de ter sonhos. Tem gente que chega uma idade, já está na idade avançada, mas não consegue ter sonhos. Não consegue ver além. Não consegue enxergar aquilo que Deus tem para ele. E interessante dos sonhos de José, que não era gerado por ele, mas sim por Deus. Era Deus que dava esses sonhos a José. Mas José contava esses sonhos para os irmãos. E você imagina, os irmãos já tinham ciúme dele, presbítero. Ele ainda contava os sonhos. E nos sonhos ele falava, eu via vocês se dobrando perante a mim. Aí os irmãos ficavam com raiva. Você é o mais novo e a gente vai se dobrar perante a você? Mas sabe o que eu acho mais interessante? Os irmãos dele tinham raiva da visão dele, porque os irmãos dele não tinham visão. Acho que você não entendeu. Só vão ter raiva da sua visão quando eles não têm a sua visão. Só há perseguição quando o irmão não consegue ter visão. Aí persegue aquele que tem visão. Por falta de visão, estou matando muita gente dentro da igreja. E eu creio que Deus hoje vai te dar visão também. Vai te dar um objetivo, uma meta. É interessante, hoje de manhã, eu toco numa igreja, já tem mais de 3 anos que o pastor me contratou lá. E ele estava falando sobre trabalho voluntário. Vocês acham que o teu trabalho aqui na igreja é voluntário? Porque a gente tem o melhor patrão. O nosso patrão não atrasa o pagamento. O nosso patrão não deixa nada faltar. E a gente acha que está fazendo as coisas voluntárias. A gente está fazendo porque sabe quem é Deus. Sabe que se Deus te deu um talento, porque tem uma parábola do talento, você tem que multiplicar esse talento. Porque você vai ser cobrado desse talento. Então o nosso trabalho aqui não é voluntário não, meu irmão. Porque depois tudo vai ser cobrado no juízo final. Lá na ponta do cordeiro, quando eu te entregar teu galardão, será que você vai chegar de mão vazia para Deus? Falar, meu Deus, eu estava muito ocupado, trabalho muito, né? Eu não tinha como trabalhar na obra. Então o teu trabalho aqui não é voluntário, meu irmão. O teu trabalho aqui é porque você sabe que você faz para Deus, porque Deus faz muito mais por você. Você sabe que você ajuda alguém porque é a tua obrigação ajudar alguém. Que a Bíblia diz, se você sabe que tem que fazer e não faz, você está em pecado. Então, esse negócio de voluntário não funciona. No juízo final você vai saber se você trabalhou voluntário ou se trabalhou bem. Então vamos para a próxima. E José, ele tinha uma característica interessante. De todos os irmãos de José, José era o único que carregava a marca dos patriarcas. Qual eram os patriarcas? Abraão, que era seu bisavô, Isaac, que era seu avô, e Jacó, que era seu pai. E qual era a marca deles? Eles tinham vida com Deus. Eles tinham promessas, eles tinham sonhos. E é interessante por quê? Porque geralmente a herança sempre vai para o primogênito, e assim vai passando. Só que no caso, Jacó já quebra isso, porque Jacó não era o primogênito, mas a bênção foi sobre ele.
E vocês imaginam que se a bênção chegava primeiro para o primogênito, imagina José, que era o 10º filho. Ele ia ficar lá com o restinho da bênção, né? Mas não, José já carregava uma marca. José já mostrava qual é a herança dele. Mostrava que os pais dele, lá atrás, tinham uma vida com Deus e ele era diferente. O mais interessante é que chegou uma hora que o sonho de José começou a ser diferente. Ele não mais só via os irmãos prostrados perante a ele, mas José acabou vendo seu pai prostrado perante a ele. E aí até o pai dele não aceitou, falou: que isso, filho? Quem sabe a história de Jacó sabe que ele seria pai de uma grande nação. O nome dele é Israel. Aí vocês imaginam o pai de uma grande nação prostrado aos pés do 10º filho? Ele não conseguia enxergar isso. E aquilo começava a criar muito ciúme, muita inveja no meio daquela família. Um dia seu pai Jacó pede para ele ir no campo, ver como é que estão os irmãos, como ele sempre fazia. Só que ao chegar no campo, os irmãos veem ele de longe e pensam: vamos matar ele. Só que um dos irmãos, o mais velho, fala assim: não vamos matar José, porque não vamos cometer a mesma coisa que Caim fez com ele. E aí eles resolveram colocar o irmão dentro de um buraco, né, para vender o irmão dele como escravo. Só que eles arquitetaram tudo. Me desculpa, gente, eu me desconcentrei. Eles arquitetaram todo um plano para mentir para o pai dele. Eles não só colocaram ele no buraco, como pegaram a túnica dele e sujaram de sangue de animal para dizer que ele foi devorado. Inventaram toda uma situação. E aí José é levado como escravo para o Egito. E a Bíblia diz que quando os irmãos chegaram com aquela túnica cheia de sangue e entregaram para o pai, para Jacó, Jacó chorou tanto e ficou tão triste a ponto de ele ficar dias sem falar com ninguém. Ninguém conseguia consolar Jacó da aflição que ele ficou por ter perdido José. Só que José ele tinha a marca da promessa. José ele sabia que onde ele colocasse ele iria prosperar. Você tem a marca da promessa. Hoje você pode não estar no trabalho que você sonha estar. Hoje você pode estar na casa, aquela casa que você não sonha estar, mas um dia você vai estar. Se Deus tem uma promessa na sua vida, vai acontecer. Ele não se esquece que é filho seu. E quando José é levado para a casa de Potifar, Potifar compra ele, mas José em pouco tempo ele se destaca tanto que Potifar começa a ter uma confiança diferenciada em José. Diz que José ficava com as finanças dele. Você confia em alguém a ponto de deixar ele com o teu dinheiro? Eu chegar assim para o Emerson, fica aí com o meu cartão, depois você presta conta comigo. Olha esse mistério, não é forte isso? Você confiaria a ponto de deixar a sua riqueza com alguém? Esse era José. Era um homem tão íntegro, a ponto das pessoas confiar até as suas finanças. Quem é o crente de hoje? Será que o crente de hoje é aquele que vai e compra alguma coisa fiada e não paga? Porque o que eu mais vejo é crente dando falso testemunho. É crente devedor. Me desculpa, é crente que bebe na cantina. Ó, não estou jogando indireta para ninguém não. Mas é crente que bebe na cantina. É crente que entra pela porta de trás do ônibus com desculpa que não tem dinheiro. Meus amados, Deus está vendo tudo, não sou eu que estou falando não. Quem é você quando não tem crente do seu lado? Quem é você quando ninguém está vendo? Você é aquele que pega o material de escritório do teu trabalho e leva para casa? Que come o negócio da geladeira do teu colega que está lá no trabalho sem ele ver e diz que não foi você? Quem é você quando ninguém está vendo? Porque o que mais tem hoje é crente que não dá bom testemunho. E depois quer cobrar de Deus porque que não foi honrado. Que honra? Se você mesmo não tem honra.
se você mesmo não procura ser honrado. É uma coisa muito forte, porque José, ele não perdeu a sua essência quando foi para o Egito. Mas no Egito só firmou a essência que ele tem. Você pode ir para o meio de um monte de ímpios, se você for luz, você ilumina. Também tem aquele mistério do crente que tanto convida a sua família para ir para a igreja. Tanto convida. Mas quando a família dele convida ele para ir para um aniversário, ele fala, eu não vou não. Se o pessoal não presta, pega e fui. Como se aquilo fosse corromper o seu caráter. Em vez de você evangelizar lá mesmo, você ser a luz, você chegar e falar, ah não, tudo bem, você bebe, mas eu te amo. Vamos lá na igreja, eu vim aqui hoje, vai lá na igreja comigo domingo. Um monte de crente que mostra, faz atitudes como se fosse santo, mas no secreto ele não é. Só fica de palavras, né, meu irmão? Tem muito disso por aí. Está muito difícil hoje em dia tu encontrar exceção. Eram tantos irmãos que escandalizaram, que hoje em dia as pessoas não levam mais a gente a sério. As pessoas tinham temor do crente antigamente. Hoje em dia as coisas estão assim, é crente zombando de crente. É crente postando vídeo de crente errando, para que os outros escarneçam disso. Parece que o maior inimigo do crente é o próprio crente que está sabendo. Mas José era a diferença. Ele poderia estar no Egito, mas o Egito não estava dentro. Ele poderia estar no meio de vários ímpios, mas ele era a luz. Mas o problema é que a luz incomoda. E como José, ele tinha tanta liberdade em Potifar começou a falar para José estar na casa dele quando ele não estava, quando não tinha serviçal nenhum lá, só José e a mulher de Potifar. Ele ia lá fazer os trabalhos dele e ir embora para casa. Mas um dia a mulher de Potifar começou a dar em cima de José, e a Bíblia diz que isso foram várias vezes, só que uma dessas vezes ela teve uma oportunidade maior, não tinha ninguém em casa, só ela e José. E diz que ela agarra José pelas vestes. E José sai correndo. Só que como as vestes estavam na mão dela, serviu de acusação. Um mistério muito interessante, né? Que a primeira vez que tentaram contra José, pegaram as vestes de José e sujaram de sangue. Só que agora a vez que pegam a veste de José, a veste dele está limpa. Só que o mais interessante da mesma forma que tentaram sabotar ele com as vestes, tentaram sabotar ele mais uma vez com as vestes. E Potifar ele não consegue acreditar em José e prende José, e José é preso. E é interessante que a história de José até agora é do auge ao fracasso novamente. E tantas vezes não é assim na nossa vida. Tantas vezes a gente não vive um momento alto, a gente fala, meu Deus, eu estou nas nuvens, estou vivendo grandes coisas. Mas vem aquele momento de deserto na nossa vida. E é interessante que na prisão, José volta a se destacar novamente. E a pergunta que eu faço para os irmãos essa noite: quem é você no deserto? José se mostrou íntegro quando ele estava no auge. Mas quando estava preso, mostrou-se íntegro também. Quem é você no momento do auge? Será que você larga Deus? Será que você esquece da presença de Deus? Será que quando Deus te der tudo, você vai na primeira esquina e vai se perder? Ou será que se no teu momento de auge você é fiel, mas no momento de aflição você larga Deus dizendo que não tem mais solução? E José ele ganha a confiança do carcereiro, a ponto, a Bíblia conta que o carcereiro deixava ele fechar as portas. Ele cuidava das coisas lá. Olha que confiança. Chega lá em Bangu para ver se alguém fica com a chave da prisão a ponto de abrir e fechar. Mas José era exceção. Vocês entendem que coisas que para a gente é impossível, alguém confiar suas finanças, alguém confiar a chave da prisão, mas José era a ponto de ser confiável. Ele era um homem íntegro, ele era um homem diferenciado, ele tinha o brilho de Deus, do Espírito Santo. E um
um dia chegou um copeiro e um padeiro na prisão. Esses dois eles estavam sendo acusados por Faraó. E eles foram presos. E o copeiro ele teve um sonho e contou a José. E José revelou os sonhos dele e falou que ele iria ser livre. Só que o padeiro contou o sonho e José falou que ele seria morto. E assim se cumpriu. E José falou assim para o copeiro: lembre-se de mim. É interessante essa passagem, porque da mesma forma que Deus falava com José com sonhos e fazia ele decifrar os sonhos dele, Deus também usou esse dom dele no Egito. Se você louva aqui, louve lá fora. O dom que Deus te deu aqui, Ele vai te usar lá fora. Se você prega aqui, prega lá fora. Porque se Deus deu um dom para você pregar aqui, Ele vai te usar lá fora. Não importa onde você esteja, se você tem o dom de Deus, Deus vai te usar. E o dom de José era ser sonhador. Ser sonhador é um dom. Ser sonhador é um dom. E aqui eu começo a pregar. Porque aqui é o tema da mensagem. Ele não se esqueceu de ti. E a Bíblia diz que demorou um tempo, sabe, presbítero? Demorou um tempo até esse copeiro lembrar de José. Sabe por que demorou um tempo? Porque não é no meu, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Vocês imaginam o tempo de Abraão? Abraão já estava velho e Deus falava para ele que ele ia ter um filho. Abraão foi e teve filho com a escrava de Sara, mas não era essa mulher que Abraão queria que ele tivesse, que Deus queria que Abraão tivesse um filho. E aí Deus faz a promessa a Sara. Sara não acredita e ri. Por quê? Porque Sara já estava avançada em idade. Às vezes tem promessas na nossa vida que parece que nunca vai acontecer, promessas que tu fala: meu Deus, isso é impossível. Olha a minha situação hoje. Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele tem uma promessa na sua vida, pode ter certeza que vai cumprir. Pode demorar, mas vai cumprir. É engraçado que eu escutava muito, sempre fui criado na Assembleia. As pessoas sempre falavam: se está demorando é porque Deus está caprichando. Fala assim com o teu irmão: se está demorando é porque Deus está caprichando. A tua bênção vai dar o que falar. É Deus que vai fazer. Glória a Deus, aleluia. E aí, o interessante é que Deus não incomoda o copeiro. Deus não incomoda o copeiro. Deus incomoda Faraó. Se é para você ser honrado no trabalho, Deus não vai incomodar teu gerente, não. Deus vai incomodar o dono da empresa. Você não entendeu, não? Se Deus quiser, Ele incomoda até o presidente da República para te abençoar. Vocês imaginam a grandeza de Faraó? Faraó, ele era conhecido no mundo todo. Ele era alguém grande. E José era um forasteiro na prisão. Quem era José naquele momento perto de Faraó? É engraçado que a gente às vezes se sente tão pequeno perto da grandeza de Deus. Aí eu faço o inverso. Quem é Faraó perto da grandeza de Deus? Quem é o teu chefe perto da grandeza de Deus? Quem é o nosso presidente hoje perto da grandeza de Deus? Se Deus quiser, me incomoda alguém que a gente acha grande para nos abençoar. E a Bíblia conta que Faraó começa a ter sonhos. Ele sonhava que tinha uma vaca gorda, uma vaca magra. Eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ele não conseguia entender esse sonho. E chegou para todos aqueles mestres que tinham lá para decifrar esse sonho, mas ninguém conseguia interpretar. Até que o copeiro lembrou: ah, eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar da promessa que fizeram a você. Nada fica esquecido aos olhos do Senhor. E a Bíblia conta que esse copeiro falou: existe um homem lá na prisão, José me salvou quando eu ia ser condenado.
Ele revelou os meus sonhos. E é interessante que Faraó manda chamar José. De dentro da prisão, José vai lá para o palácio. Glória. Você pode estar na prova do deserto hoje, mas você vai para o palácio. Glória a Deus, vou mandar te chamar. Glória a Deus, aleluia. Assim como Davi fez com o filho de Jonatas, de uma terra esquecida chamada Lodebar, para o palácio, assim Deus vai fazer contigo essa noite. Deus não se esqueceu de ti. E aí, José é levado ao palácio e explica a Faraó: olha, Faraó, essas 7 vacas gordas simbolizam 7 anos de prosperidade que haverá no Egito. Porém, essas 7 vacas magras vão simbolizar 7 anos de fome no mundo. E só que José, ele tinha a missão de quê? Decifrar o sonho. Só que José vai além. Deus vai te dar estratégia. E José dá uma estratégia. Faraó, durante esses 7 anos, faz um armazém, coloca todas essas, todo esse mantimento que sobrar guardado lá dentro. Porque durante os 7 anos de fome, muita gente vai vir migrar para cá e vai querer comprar os mantimentos do Egito, e o Egito vai prosperar. Faraó viu que José era diferenciado. E Faraó dá um cargo a José, e José se torna governador. Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar estratégias. Quando você tiver oportunidade, às vezes a gente acha que não é capaz. Meu Deus, mas eu não sou capaz para isso. Tu tem uma promessa que eu vou passar no vestibular, ó Deus? Eu não sou capaz disso. Quem faz isso é Deus que te dá estratégia. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai te preparando ao longo do tempo. Isso me lembra Davi. Deus tinha uma promessa na vida de Davi, mas Davi era um simples pastor. Mas Deus ia lá e colocava um urso para ele lutar. Deus ia lá e colocava um leão para ele lutar. Mas por que um urso e um leão para ele lutar? Porque lá na frente ele teria um gigante para derrubar. Deus dá estratégias para a gente se tornar apto. É Ele que dá capacidade. Não espere de você, meus irmãos. Claro, faça o melhor de você, porque quando tiver oportunidade, Deus vai falar na sua vida. Eu me lembro uma certa vez, eu vi na igreja, eu peguei um Uber, mas esse Uber era muito mal avaliado. Eu acho que o cara tinha 2,5 estrelas, 3 estrelas, alguma coisa assim. E eu sempre fico muito tempo para conseguir pegar um Uber para vir para a igreja, quando eu venho aos domingos. E eu lembro que depois de tanto tempo apareceu esse Uber, eu falei, meu Deus, por que esse cara é tão mal avaliado? Aí quando eu entrei no carro, a primeira coisa que ele falou: boa noite, meu irmão, tá indo para a igreja? Tô. Aí ele pegou, abriu o porta-luvas dele e tirou uma Bíblia bonita, assim, tinha uma cara de leão. Aí falou, eu tenho uma Bíblia. Eu falei, amém. Sabe quando você nem esperava evangelizar? Só que o evangelismo vai até você não tem nem saída? Eu falei, amém, que pensa que você tem a Bíblia? Eu falei, você lê a Bíblia? Ele, não, está aqui guardado. Eu falei, a palavra está viva aí na tua mão. Por que vem você deixar guardar e você não lê? E foi muito interessante aquele dia, porque eu ia falando com ele, só que saíam palavras da minha boca que eu não estava esperando de falar. Era Deus falando através da minha boca. E eu começava a falar e falava, meu irmão, abre lá naquele capítulo tal que diz isso, que diz essa palavra para você, mas eu estou desanimado para a igreja. E eu falava, abre lá que vai falar outra coisa, e abri, e funcionava. Eu falava, meu Deus, que mistério é esse? São palavras que eu nunca falaria. E eu comecei a sentir uma graça de Deus tão tremenda naquele carro, que era algo lindo. Me lembro quando chegou aqui nessa rua, passando ali no Filipão, foi começando a ficar mais intenso. Eu fui falando e ele foi dando amém. Eu creio. Quando estava chegando perto da porta da igreja, eu falei, o que falta para você agora caminhar com Jesus? Não falta nada.
Eu falei assim: você quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador? Eu quero. E quando eu comecei a orar por ele começou a chorar. Mas ele chorava muito e aquilo me enchia da bênção de Deus, me enchia da presença de Deus. Eu falava: que é isso, meu Deus? Eu não sei qual será meu galardão na missão, mas por causa daquela alma eu nunca vou me esquecer. Quantas vezes Deus usa a gente para falar coisas que a gente nunca achava que iria falar? É Deus que nos dá a estratégia. Eu não sei mais por onde anda aquele Uber, eu não sei se ele está classificado melhor no aplicativo, eu não sei. Só sei que eu quero que Deus abençoe muito a vida dele, que ele se firme. Que naquele domingo ele só não tenha me deixado na porta da igreja, como ele tenha ido para uma igreja. Mas de qualquer forma eu sei que a palavra foi lançada no coração da igreja. Aquele dia ali, talvez eu esqueci a data, não me lembro que era um domingo, mas eu sei que naquele dia ele nunca mais vai se esquecer. Sentir a presença de Deus é muito bom. E da mesma forma que Deus nos dá a estratégia, ele deu as estratégias de José. E José se tornou grande no Egito. E a Bíblia conta que chegou o momento de fartura e era muito. Só que chegou o momento de fome. E aí no momento de aflição mostra o teu caráter. No momento de fome no Egito, as pessoas iam até José pedindo pão. E José tinha pão para dar. As pessoas falavam: José, não tem mais como pagar, o que eu faço? E José dava estratégia: vende o seu gado e a gente te dá pão. Eles iam vender o gado e José dava pão. E ninguém naquela terra passou fome. Só que as coisas grandes que Deus faz na nossa vida não fica só entre nós, vai se espalhando. A Bíblia diz lá em Mateus 6: busque o seu Pai no secreto, porque o Deus que te vê no secreto, Ele te honra publicamente. Não fica buscando as honras vãs, não. É Deus que vai te honrar publicamente. E Deus honrou tanto José, tanto aquele povo do Egito, por causa de José. Era um povo ímpio, mas se tem um homem de Deus ali, Deus te prospera. O teu trabalho pode só ter ímpio, mas se tem você, Deus vai prosperar o teu trabalho. E aí essa fama correu o mundo. E na terra de Canaã eles ouviram falar que lá no Egito tinha pão. Jacó chega para os filhos dele e fala: vai lá no Egito, compra pão, porque lá tem. A Bíblia diz que foram os irmãos, só que Jacó deixou o irmão mais novo. Falou assim: como aconteceu com José, eu não quero que aconteça com o mais novo, porque depois de José, Raquel gerou mais um. Só que esse filho, quando Raquel gerou, Raquel acabou morrendo no parto. E aí falou: fica esse aqui, o menor, e vai vocês. E foram os irmãos para lá. Quando os irmãos chegou, ficaram perante a José, mas não reconheceram. Ah, meus irmãos, você não está entendendo. A tua bênção vai ser tão grande que eles não vão te reconhecer. A tua honra vai ser tão grande que eles não vão acreditar que é você. E naquele momento, eles perante a José, eles não sabiam que era José, mas José sabia que era José. É aquele ditado lá que o pessoal diz lá no mundo lá fora, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Vocês já ouviram essa? José não queria esquecer a face dos irmãos. Aqueles que te oprimem, muitas das vezes esquecem de você, mas você que é oprimido não consegue esquecer. Por isso que eu digo: cuidado com as palavras que você lança ao mundo. Essas palavras para você podem ser meras palavras, mas para ela pode ser uma lança no coração. Cuidado. Às vezes a gente nem lembra daquilo que a gente falou, mas a pessoa lembra. E isso pode te atrapalhar muitas vezes no futuro. Se você lembra de algo que você falou para o teu irmão hoje, peça perdão. Não espere para fazer isso só na Santa Ceia, não. A Bíblia mesmo diz que quando você for entregar uma oferta, primeiro se reconcilie com o teu irmão, depois oferte ao Senhor. O problema é que a gente acha que a gente tem que ser próspero, mas vive de mal com o teu irmão. A gente tem que ser próspero, mas não ajuda a obra de nada. A gente tem que ser próspero, mas não dá testemunho de nada. Que prosperidade é essa que você quer carregar?
E aí os irmãos chegam perante a José, e José tem uma estratégia. José chega para aqueles irmãos e fala: vocês são espiões aqui na terra do Egito. Ele: não, meu senhor. E eles se prostram perante a José e falam: não, meu senhor, não somos apenas seus servos. Ele: não, vocês são espiões. Quem são vocês? E eles contam: somos filhos de um homem chamado Jacó, que tem 12 filhos. E aí José falou: se tem 12, por que aqui só tem 10? Ah, não, o mais novo ele está lá na terra do meu pai. Então José falou assim, pegou um dos irmãos, prendeu ele e falou: vai buscar o mais novo. Vocês trazendo o mais novo, vocês provam que vocês não são espias. E aí chegam eles até a casa do pai deles, andam um tempo distante, chega lá e fala com o pai: agora a gente precisa levar o mais novo. E o pai falou: vocês já não levaram José uma vez e José não voltou, ainda querem pegar o meu mais novo? Só que ali tinha uma bênção. Jacó ainda não entendia aquela bênção. E vão lá e pegam o filho mais novo de Jacó e voltam para a terra de novo. José manda preparar um banquete para os irmãos, sem os irmãos ainda saberem que era José. Naquele banquete serve uma comida muito boa e tudo mais. Diz que quando José viu o irmão mais novo dele, se emocionou a ponto de ir para o quarto e chorar, para que ninguém visse aquilo. E depois daquele banquete, José tem outra estratégia. José era estrategista demais. José pega e devolve todo o pão junto com um saco de dinheiro para os irmãos. Só que coloca na bolsa do mais novo um copo de prata e manda eles embora. Quando eles vão embora, manda um da casa dele e fala: vai lá, procura que tem algo faltando na minha casa. Quando chega na bolsa do mais novo, estava um copo de prata. Aí José fala: por que vocês me roubaram? E faz essa brincadeira com os irmãos. Os irmãos começaram a ficar nervosos, começaram a ficar aflitos. E isso foi uma estratégia que José teve, não foi para humilhar os irmãos, mas sim para tentar provar se os irmãos mudaram o coração dele. E por que ele colocou na bolsa do mais novo? Porque para ver se eles iam tratar o mais novo da mesma forma que eles trataram José. Só que um dos irmãos chegou e falou: não faça nada do mais novo, eu fico no lugar dele. E naquele momento José viu, eles mudaram. Aleluia, Deus. José dá um abraço no mais novo e começa a chorar e ninguém entende nada. E José fala que é ele. E os irmãos, o que acontece? Se prostram perante a José. Glória a Deus, é uma graça tremenda que está nesse lugar. Glória a Deus. Aqueles que atingiram José, que duvidavam do sonho de José, estavam todos eles prostrados aos pés de José. A honra veio sobre José, mas ainda faltava, porque a Bíblia fala que no sonho de José a pai também se prostrava perante a José. E aí José manda os irmãos embora, mas dessa vez com uma locomotiva gigantesca. Dizem que eram servos, eram gados, eram de tudo, era pão para eles irem, pão para eles voltarem, era dinheiro. E quando os irmãos chegam na casa do pai, o pai não acreditou. Aquele homem lá é José? José não morreu? Eu fico imaginando a cara dos irmãos tendo que falar tudo que fizeram com José perante o pai dele. Falar: olha pai, é que a gente inventou uma história aí, né? Não morreu não. É muito forte, sabe por quê? Porque podem levantar falso contra você, podem te acusar, mas um dia Deus vai colocar frente a frente. Ah, meus irmãos, onde que está escrito isso? Está escrito lá em Salmo 23: prepara uma mesa perante mim na presença do meu Deus. A mesa quem prepara é Ele. Eu não estou falando para você orar para envergonhar teu inimigo, para que ele morra, não. Eu estou orando para que Deus honre você. Deus vai te honrar na presença dos teus inimigos. Isso é bíblico. Podem te acusar, podem falar o que for. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é escolhido de Deus. E com os escolhidos ninguém toca. E o pai já
Jacó, vai até o Egito. Só que antes Jacó estava em dúvida, e Deus dá um sonho para Jacó, e diz que ele tem que ir para o Egito, porque lá vai ser um lugar onde vai prosperar, onde eles vão crescer. E quando Jacó chega no Egito com os filhos dele, se prostra aos pés de José e confirma a promessa. Pode demorar, meus irmãos, pode demorar. Eu não sei por quantos anos José teve essa promessa. Eu só sei que com 30 anos José já era governador do Egito. Às vezes a nossa prova parece que está demorando tanto, mas é tão pouco tempo. A gente pensa que a aprovação de Jó demorou anos, mas não. Foi curta. Tem coisas que acontecem tanto que é igual metiolate na nossa vida, né? Arde, vai procurar. Arde de uma vez. É igual arrancar o band-aid. É melhor arrancar de uma vez do que ficar tirando aos poucos para doer. Tem vezes que a aprovação parece que vem tudo junto, mas também a honra vem toda junto. Depois desse momento, eu nunca mais vi, pastor Cláudio, José sendo provado na Bíblia. Depois da aprovação de Jó, eu nunca mais vi Jó sendo provado na Bíblia. Existem provas que é suficiente para provar o teu caráter como cristão. Por que existe gente que a gente vê que quase não é provado? O irmão vive uma vida abençoada e nunca tem prova. Eu tenho um amigo, ele até me chamou para trabalhar na escola que ele montou. Esse meu amigo é interessante. Ele foi meu primeiro professor de música, depois me convidou para dar aula na escola dele, me senti honrado por isso. E ele me falou algo interessante. Eu falei, como é que você prospera tanto? Qual o segredo da tua oração? Porque um dia ele teve um acidente de carro, ele com a família dele. Eu falei, meu Deus do céu, nunca vi acontecer nada com ele. Aconteceu isso. Aí ele me contou sorrindo, ele com o braço quebrado. Assim, ele até me chamou para ir lá trabalhar para ajudar ele. Eu falei, por que você está feliz? Ele, você não sabe, sofri um acidente, a minha esposa teve que ir para o hospital. Quando foi fazer o exame, descobriu que ela está grávida. Eu falei, meu irmão, que o segredo? Está de carrão porque o seguro cobriu e está com o bebê novo. Eu falei, qual é o segredo teu? Aí ele, Vitor, quando eu dobro o meu joelho, eu não consigo pedir, eu só sei agradecer. Ah, você não está entendendo. O teu segredo é gratidão em Deus. Mas onde tem a base bíblica para isso? A Bíblia conta que lá no livro de Daniel, tentaram acusar Daniel, porque Daniel iria 3 vezes orar a Deus. 3 vezes por dia ele iria orar a Deus. E a Bíblia diz que ele subia no segundo andar, abria a janela que estava para Jerusalém e se dobrava. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel ia orar, agradecendo a Deus. Como diz aquele louvor, eu tenho mais de 1000 motivos para agradecer a Deus. Tem? Então por que você só ora pedindo? É engraçado que o nosso projeto de vida, a gente faz o projeto de vida uma bênção. Então vocês já pararam para pensar que a gente pediu para que Deus abençoasse o ano de 2024 todo? Ou será que a gente agradeceu as bênçãos de 2024 todo? Agora a gente vai pedir para Deus abençoar o ano de 2025 todo. Mas será que a gente vai agradecer pelas bênçãos que Deus vai fazer no ano de 2025 todo? Se a gente soubesse agradecer mais do que a gente sabe pedir, talvez a nossa história seria diferente. A Bíblia fala de 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Quem é você na multidão? Você volta para agradecer ou você vai embora? Vamos lá, que esse mistério é forte, não é isso aqui. E onde eu quero chegar? Deus, Ele não se esquece de ti. É interessante que quando os irmãos vão perante José, a Bíblia diz que José já estava curado. Porque ele coloca o nome de um dos filhos e fala assim, porque Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Deus ele vai te honrar, mas primeiro ele vai te consertar. Primeiro ele vai curar. Deus vai te honrar no meio da tua família, mas primeiro Deus vai te curar perante a tua família. Deus vai tirar aquela mágoa do teu coração. Deus vai limpar o teu coração. Porque talvez se José não tivesse sido curado por Deus, como é que ele iria receber os irmãos? Ele poderia ser
se vingar, porque não foram todos os irmãos que venderam José, mas foram alguns deles. José poderia ter se vingado, mas não. José, ele estava curado. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas ele vai te curar primeiro. Deus, ele vai abençoar a sua vida financeira, mas ele vai te curar de alguns vícios primeiro. Não adianta Deus te dar riqueza e você apostar. Deus, ele vai te prosperar em muitas coisas, mas primeiro ele vai te consertar. Ele quer que o nome dele seja engrandecido na sua vida. Como é triste, como o presbítero falou aqui, de um caso de um amigo dele, que foi só receber a bênção que se desviou. Quantas vezes a gente não conhece pessoas assim, já ouviu falar em pessoas assim? Por isso Deus conserta a gente. Pede para Deus te consertar essa noite. Pede para Deus, dinheiro não consegue parar na minha mão. Tem um problema sério com isso. Pede para Deus te consertar. Ele vai te consertar, ele vai te tratar, para depois ele te honrar. Mas vai vir honra essa noite. Quem quer que vai receber honra? E para terminar, quero dar alguns exemplos de que Deus não se esquece da gente. A Bíblia conta o caso de Daniel. Daniel, quando ia orar, os inimigos de Daniel acusou ele, porque só poderia orar ao rei. E ele não queria, ele se prostrava perante ao Deus vivo. E ele foi jogado na cova dos leões. E o que aconteceu? Deus colocou os leões para jejuar. Mas não se esqueceu de Daniel. Deus não se esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados ao fogo. Ele esteve ali, ao tempo todo do lado deles. Deus não se esqueceu de Davi. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei na casa dele, e Davi não estava na mesa, estavam todos os irmãos, mas Davi estava lá no campo. Deus manda chamar, mas ele honra. Deus não se esquece disso. Lá em Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele não se esquece de ti. Se você sente que está esquecido por Deus, ele não se esquece de você. Ele sente falta de você. Meus irmãos, eu queria louvar o louvor, eu queria que os irmãos ficassem de pé. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Ele se faz presente aqui. Glória!